A mãe vai levar o filho para a escola, está ali abraçadinha com ele. Na hora que chega na porta da escola, o menino já desce do colo, a criança já desce do colo, vai dar aquele abraço gostoso na professora, nem olha para trás. Isso é um caso clássico desse ciúme, né? Aí, isso um dia tudo bem, mas depois isso pode, vamos dizer assim, começar a ficar, já não quer. Como que isso pode afetar a vida aí do papai e da mamãe por esse ciúme? Isso. Primeiro para você que está em casa, né? Que Deus te abençoe, que uma segunda-feira de vitória, uma semana de bênção sobre a sua vida. E hoje falando sobre ciúmes, quando o Serginho diz, né? Você leva seu filho para a escola e ele vai dar, nem olha para trás, nem se despede de você. Eu já passei por isso, gente. E como eu trabalhei na escola, na área de educação infantil também, é muito comum a criança de 3 aninhos, principalmente ali no maternal, quando a mãe, né, pelo primeiro dia de aula leva, e algumas abraçam, choram, e outras nem olham para trás, e a mãe fica super triste porque o filho mal se despediu, ou quem sabe nem se despediu. E isso, para você, mamãe, que é de primeira viagem, isso é normal acontecer. Às vezes a mãe se sentir assim, poxa vida, meu filho nem me abraçou, nem me beijou. Mas não é desse ciúmezinho corriqueiro que pode acontecer com qualquer mamãe, com qualquer pai. E eventualmente, né? E eventualmente, a gente está querendo falar nessa manhã, é desses ciúmes que muitas vezes os pais têm de forma exacerbada. O que é esses ciúmes? São pais que querem os filhos só para si, que não liberam o filho de maneira nenhuma para relacionar com os outros e que sentem ciúmes do filho com a avó, com a tia, com a professora. Tem pai e mãe, Serginho, que chega até a falar mal da professora, falar mal do vovô, da vovó, com medo de que o filho goste mais do outro do que dele mesmo. Isso acontece até mesmo dentro de casa. Por exemplo, a mãe fala mal do pai, fala mal do outro irmão, fala mal... Para ser aquela... Tem pais que perguntam para o filho assim, você gosta mais da mamãe ou você gosta mais do papai? E isso é uma personalidade que pode estar doente, pode ser por causa do seu histórico de vida, vamos ver se a gente consegue falar tudo isso hoje, mas existe um histórico por trás de um pai e de uma mãe que se comporta assim. Mas o mais interessante é você se avaliar nesta manhã, se você tem esse tipo de conduta e como que você pode melhorar. Porque um pai que educa um filho, tendo como respaldo um ciúmes, aquela pessoa com uma sensação possessiva, você vai trazer grandes prejuízos na vida da sua criança. Ele vai se tornar uma pessoa insegura, às vezes até com raiva de você, porque você prende tanto o seu filho que você não deixa ele brincar com um colega, você não deixa ele respirar. Ou muitas vezes cria um filho que é educado, debaixo de uma educação de pais extremamente possessivos e ciumentos. Ele pode até vir a gostar, porque ele vai ficar no centro das atenções e aí ele vai querer ser uma pessoa tirana, que vai querer mandar em todo mundo, vai querer manipular as pessoas, ou pode acontecer o contrário, ele ficar com raiva ou muitas vezes até desenvolver uma dependência emocional. Aquela pessoa, aquele eterno inseguro, né? Inseguro e dependente dessa relação com os pais. Por isso que no Vida em Família nós sempre falamos que nós precisamos, enquanto pais, não sermos perfeitos, porque nós somos pais falíveis e nós cremos que perfeito é Deus, mas buscarmos cura na nossa vida, na nossa emoção, para que de maneira nenhuma, ou que seja um lápis, você cometa determinado tipo de erro que venha levar o seu filho ao fracasso. É uma pessoa que futuramente não vai gostar dela mesma, vai ter problema pessoal, interpessoal, não vai saber se relacionar com ninguém. Porque os ciúmes e pais que caminham de forma possessiva vai trazer prejuízo na vida do filho de uma forma muito grande e às vezes até difícil depois de ser tratado, Serginho. E aí eu te pergunto, o que é normal ou o que é anormal, é exagerado nessa história? Como que eu vou saber se eu estou agindo de forma assim, exagerada? Por exemplo, eu já tive uma experiência até a nível de consultório, Serginho. Uma mãe me procurou uma vez e ela disse para mim assim, que o filho não ficava com profissional nenhum, que ele não gostava de ninguém e que ela vivia trocando aquele menino de profissional. Quando a criança chegou lá, assim, Deus dá um dom para cada um. Eu tenho um dom para mexer com criança, com adolescente, e eu ganhei a empatia da criança. Eu percebia nitidamente os ciúmes da mãe quando o filho entrava na minha sala. Então, como você percebe se o ciúme está sendo exagerado? Depende de você ter uma sogra, né? Seu filho ter um vovô, uma vovó, um titio, um amigo, que você percebe enquanto pai e mãe que cuida bem do seu filho. Ao invés de você ficar feliz porque aquela outra pessoa trata bem seu filho, você fica com raiva dela, com medo do filho gostar mais dela do que de você. Como que é um ciúmes exagerado?
Quando você não deixa o seu filho brincar com ninguém, você não deixa ele descer, às vezes você mora num prédio, lá embaixo tem um parquinho, as crianças todas se reúnem lá no domingo para brincar e aí você não permite seu filho descer porque você não quer que ele relacione com as outras pessoas, você quer ele só para você. E isso nem é bíblico, porque a palavra de Deus diz que o filho é flecha na mão do guerreiro. E você como guerreiro, você precisa de lançar o seu filho. E nós sempre falamos aqui no Vida em Família, nós não lançamos o nosso filho para ser do mundo, mas para viver no mundo como cidadão do céu. Então você tem que preparar o seu filho para fazer diferença no mundo, para ele relacionar de uma forma diferente com os amigos, na família. Se você segura esse filho por causa de um problema emocional seu, você vai estar prejudicando essa criança. Se você faz isso, você não pode continuar assim. Você precisa de ajuda para você ser uma pessoa emocionalmente saudável, ter uma boa autoestima e acreditar que o seu filho vai te amar muito, vai te amar demais. Só que ele vai precisar de relacionar com outras pessoas e não focar só em você o tempo todo. Vanessa, falando dessa relação causa e efeito, né? O efeito a gente já está vendo. Agora a causa, como que explica esse ciúme aí Dos pais, né? doentio dos pais em relação aos filhos? Onde pode estar a origem, né? Pode estar em várias coisas. Por exemplo, uma pessoa com baixa autoestima, insegura, fragilizada nas suas emoções, ela tem grande chance de tratar os filhos dessa forma, porque ela é tão insegura que ela não quer que o filho conheça outra pessoa, se relacione com outro, com medo de que o outro seja melhor do que ela mesma. Outro fator pode estar relacionado, Serginho, até ao próprio histórico de vida. De repente, um pai ou uma mãe que foi criado por pais possessivos, mandões, que traziam o filho só para si, pode estar reproduzindo... Crises no casamento pode desencadear também, né, Vanessa? Às vezes o casal não vive bem e aquela mãe, aquele pai foca só no filho porque o casamento não está bem. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.